Olá, meu amigo, minha amiga. Bem-vindo a mais um programa Sua Saúde, o seu videocast semanal. E hoje estamos aqui, primeiro, com a volta do nosso amigo, grande amigo, com o nosso retorno aqui ao nosso Sua Saúde, a bancada de Sua Saúde, Arturo Biratã. E aí, Arturzão, como é que tá? Graças a Deus, doutor Marcelo Gaspar, a cirurgia foi ótima lá. Vou até agradecer aqui a doutora Nelly Barreto. Com certeza, grande Nelly. Quem sabe aqui em breve conosco, né, Arthur? Vamos trazê-la aqui, porque ó, cabeça e pescoço é especialista. Ela é bem baixinha assim, mas É fera. É fera É que nem mesmo. o Cotoco, baixinho assim. É que nem... gente boa mesmo, a doutora Nelly Barreto aí. Quero agradecer a Deus primeiro, né, por ter dado tudo certo aí na cirurgia. Estamos ainda em fase de recuperação, mas já posso falar um pouquinho mais aí. Não posso falar muito, mas já estamos aqui na recuperação. E quero mandar também um abraço, viu, doutor? Para o hospital lá da Santa Casa... Não, para Casa de Saúde. Casa de Saúde Santos, Casa isso aí. Casa de Saúde de Santos, que foi muito bom o atendimento. O lugar lá tá maravilhoso. Não é jabá, não, viu? Não. Quando tem que falar, a gente tem que... Lógico, o que é bom, merece ser elogiado. Falar, ainda Exatamente. mais na questão da saúde, né? A saúde que sofre tanto no nosso país aí. Um atendimento excelente aí na Casa de Saúde aí de Santos. Aí. Quero mandar um abraço, um beijo para todas as enfermeiras, o pessoal da limpeza, pro recepcionista, para todo mundo. Foi bem tratado, graças a Deus deu tudo certo aí. E voltamos aqui a um programa muito especial hoje, hein? Com certeza. Olha, esse médico aí eu conheço ele desde pequeno e é uma honra. Quando eu fiquei sabendo que ele vinha para cá, eu vim correndo e que eu falei, não, essa eu faço questão de participar. Com certeza, Arthur. Porque ele tem história aqui no nosso Guarujá, é um empreendedor aí muito forte aí na nossa cidade, é um médico espetacular. E vou deixar você apresentar, né, Marcelo? Agora sim. Arthur, que nem você falou, né? O que é bom tem que ser falado, tem que ser elogiado. E eu sou suspeito para falar desse nosso amigo que está aqui hoje, né? Eu fui, né? E quando preciso, eu sou paciente dele. E ele, como você falou, é empreendedor. E, além disso, é um grande médico aqui da nossa cidade, há muitos anos, né? Já teve também envolvido na política, e né? Muita história na política aqui. Sim, também. Ele vai contar para nós, fica tranquilo. Ele acha que vai ficar ileso disso, hoje não vai ficar... Ele vem convidado pro Itapema na TV. E aí depende de ti, Arthur, é isso aí. Como é que é? Sem blá 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 e sem enganação. É isso aí. E é uma pessoa que eu tenho não só como um grande médico aqui da nossa cidade, como também como um grande amigo. Que hoje conosco aqui eu tenho a grata satisfação de ter o Dr. Ricardo Faur Awad. E aí, Ricardão, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Prazer, um grande prazer estar aqui. Boa noite. Queria cumprimentar aqui o Arturo Biratã, viu? Saúde para você, espero que corra tudo bem, já correu tudo bem, né? Sou um fã seu aqui, desde pequeno eu vejo o doutor Ricardo Awad. Eu tô até emocionado, eu espero fazer jus a todos esses elogios aí. Ricardo, imagina, o Ricardo é um amigo de longa data, além de um grande médico, Já trabalhamos juntos. Trabalhamos juntos, Você já exatamente. trabalhou na Medical? Sim, trabalhei na Medical. Se Deus quiser, vamos trabalhar juntos de novo em breve, né, Ricardo? Mas não é só isso, Ricardo, o meu pai era paciente do Ricardo, eu também, quando pequeno, eu já passei com o Ricardo. Olha só, hein? Olha só. Ricardo tá parecendo mais novo que eu. Tão rodado assim. E olha, e fora isso, acho que a população do Guarujá quase toda já passou com o Ricardo também. Ricardo é extremamente conhecido aqui na nossa cidade pelo seu trabalho e principalmente pela sua competência como nefrologista e clínico geral. Agora... Posso fazer? Quem é o Ricardo Awad? É isso que eu ia perguntar. Aqui no Guarujá. Quem é o Ricardo Awad? Então, Arthur, quando eu me formei em 1977, fiz 2 anos de residência, terminei a residência e eu vim para cá pelas mãos do Dom Domênico. Dom Domênico. O Dom Domênico. Vim aqui, o Dom Domênico tinha um hospital era uma joia, tinha um aparelho de diálise, tinha uma UTI, que era uma UTI igual às melhores UTIs que tinham em São Paulo. E ele queria alguém para fazer tratamento de rim aqui para o pessoal de São Paulo que eventualmente viesse para cá.
E eu vinha esporadicamente, dava um plantão, dava 2 plantões, e depois acabei ficando. Estou aí desde 1979, já tem 22, 43 anos. eu tô no 75 Guarujá. eu nasci, né? 75 eu nasci. Você nasceu e está se formando quase. Não. E acabei ficando, construí minha vida aqui, participei da política, já fiz política junto com o meu amigo aqui, o Marcelo Gaspar. Fizemos, é né? verdade. Foi vereador, Trabalhamos juntos, é verdade. Já participei aqui da saúde, já fui secretário de saúde, já fui diretor de saúde, já dei a minha contribuição, pelo menos no que eu pude, certo? Fazer, eu procurei fazer e procurei dar o melhor de mim. Com certeza. Deu e ainda pode dar muito mais, que ainda tá novão aí, né, Arthur? Ainda estamos E trabalhando. o pessoal tá falando aqui, ó. O Anderson tá dando boa noite, grande doutor. A Nayara tá falando um grande Nefrologista. Nefrologista. Me ajudou muito. A Nayara, boa noite, tá dando boa noite. A Nete também, doutor Ricardo, foi um médico do senhor Alverdiz. Avediz. Avediz. E a Mara tá falando aqui, ó, doutor Ricardo, o médico amigo da família. Aí, tá vendo? Tratou a família dela toda aí, ó. Beleza, pelo menos o saldo é positivo. Exatamente, né, Ricardão? O saldo é positivo. Agora, Ricardo, você falou aqui sobre nefrologista, né? Isso. Vamos se ater um pouquinho nisso. Explica para nós, Ricardão, o que faz um nefrologista? E aproveitando também, né, depois fala para nós um pouquinho sobre o Dia Mundial do Rim. Então, Marcelo, o nefrologista é o médico clínico dos rins, porque quem cuida da parte cirúrgica de rim é o urologista. Trata de próstata, opera rim, opera cálculo renal, opera tumor renal. O nefrologista faz a parte clínica, trata os pacientes que têm problemas renais, que têm insuficiência renal, que o rim não funciona e que ele precisa fazer hemodiálise, aquele tratamento para limpar o sangue na máquina. Ele vai 2, 3 vezes por semana no hospital para fazer o tratamento e preparar essa pessoa para fazer o transplante de rim. Não sei se você sabe que o Brasil é o país que mais faz transplante de rim no mundo. Sério, Ricardo? Sério. Poxa, mas... O hospital da Escola Paulista é o maior transplantador de rim do mundo. E nós fazemos a preparação do paciente. Mantemos o paciente com saúde, vivo, para poder fazer transplante. Pelo menos os que dá para fazer transplante. Tem condições, né? Crianças, os jovens, as pessoas de meia idade, né? E que não têm muitas comorbidades. Então, quando é possível, é feito um estudo, a pessoa faz hemodiálise e faz o transplante. Apesar que tem gente fazendo hemodiálise há 15, 20 anos. Né? Isso atrapalha para receber outro rins ou não? Não, atrapalha sim quando Porque a pessoa... ela não vai ficando mais fraca, não vai... Então, a diálise substitui, assim, satisfatoriamente, né? Não é como se fosse ter um rim, entendeu? Substitui satisfatoriamente a função renal, mas a pessoa toma sangue, ela fica sensibilizada. Então, quando a pessoa toma sangue, tem que esperar 6 meses, 1 ano, para dessensibilizar e poder fazer o transplante. Mas fora isso, não. Hoje tem 180 pessoas fazendo hemodiálise no Hospital Santo Amaro. Olha, que legal. Mas assim, existe alguma carência? Tipo assim, existe alguma demanda reprimida, alguma coisa assim? Ou é o suficiente? Por exemplo, o que tem lá de equipamentos supre a necessidade da população? Sim. Nós somos referência para Bertioga. Então, os pacientes de Bertioga são dialisados aqui. Todos os pacientes de Bertioga vêm para cá, né? Abriu o serviço de diálise em Cubatão, abriu na Praia Grande, abriu em Mongaguá. Que antigamente era só no Santo Amaro, né? Era no Santo Amaro, na Santa Casa de Santos, na Beneficência Portuguesa em Santos e no Ana Costa. Aí abriram mais serviços, abriu em Cubatão, abriu na Praia Grande, abriu mais aqui no Litoral Sul, entendeu? Então não tem, ninguém mais morre esperando o tratamento dialítico. Nossa, que bom. Não, isso daí essa demanda não está mais reprimida, não. Nós temos vagas, se precisa, a gente interna, trata, faz o que é preciso e prepara a pessoa para receber um rim, para receber um transplante. Legal. Pode falar. Doutor, deixa eu fazer também aqui, doutor. Claro. Não, brincadeira aqui. Doutor, eu queria saber,
O que leva aí o problema de rim? Isso. É isso? Então, esse que... Porque a gente tem que saber... Esse vai ser meu recado, então, É aqui, isso aí. olha. Jornal Que- O Itapema, na TV. Então, olha, quem tem problema de rim? Olha, quem tem problema de rim são pessoas, por exemplo, que já nasceram com problemas de rim. Então, nasceram, por exemplo, com tumores, nasceram com um rim só, tem algumas agenesias, tem algumas deformidades lá, os rins nascem grudados. Tem pessoas que têm um negócio que é muito comum, rim policístico. Os rins da pessoa se enchem de cisto e, com o passar do tempo, destrói os rins, para de funcionar É um e problema tem que fazer genético. diálise. Então, são as pessoas que têm nefrite, as pessoas que Nefrite têm... é o quê? Isso. Nefrite Explica é pra uma ele. inflamação no rim. O pessoal fala nefrite, que dá inchaço, urina com sangue, sobe a pressão. Né? Essa nefrite que todo mundo conhece é a nefrite de criança. Mas tem a síndrome nefrótica, a pessoa urina com muita proteína, perde muita proteína na urina, a pessoa fica inchada, tem pressão alta. Vocês chamam de nefrite. O termo técnico é glomerulonefrite, mas popularmente é conhecido como nefrite. Né? E vem da genética da pessoa? Tem genética ou não? Alguns sim, outros não. Outros são adquiridos. Por exemplo, o lúpus tem genética. Lúpus é uma doença de um tipo de reumatismo, ataca o sangue, ataca as articulações, ataca o rim, ataca o coração, ataca o sistema nervoso. Tem muitas pessoas que têm lúpus, né, principalmente mulher, que é mais comum, e que tem que fazer diálise. As pessoas que têm cálculo nos rins, né? É isso, Vários muita cálculos, gente tem, né? infecção urinária que não trata. Por exemplo, os idosos que têm problema de próstata, não conseguem urinar, os rins ficam inchados, ficam com hidronefrose, às vezes tem que fazer diálise. É muito difícil você conseguir uma cirurgia de próstata pelo SUS hoje em dia. Então, Não só de Então, próstata. Pelo SUS está Então, difícil tudo. Por enquanto esse tá... contingente não é o maior, que são as doenças renais. O maior contingente de pessoas que têm doenças renais, hoje, que fazem diálise, são os diabéticos. Mais de 30% das pessoas que fazem diálise hoje, que têm problema de rim, são os diabéticos. Os outros 30% são os hipertensos, as pessoas que têm pressão alta e que não sabem, ou que têm pressão alta e que não tratam. E os outros 30%, o outro terço, são dessas doenças dos rins propriamente dita. Agora, Ricardo, assim, você falou, né, que o nefrologista prepara o paciente para o transplante renal. Mas existem alguns casos também que o nefrologista ele faz a diálise e depois o paciente ele não precisa do transplante, ele sai da diálise e volta ao normal? Volta, são os que têm a doença, insuficiência renal aguda, lesão renal aguda. Legal. A pessoa teve um trauma, sangrou, ou teve uma contusão, teve uma desidratação, teve uma infecção generalizada, os rins pararam de funcionar. Então, essa pessoa faz diálise 1 mês, 2 meses, às vezes 15, 20 dias e melhora o rim e acaba. E volta ao normal, praticamente volta ao normal. Mas nessas doenças crônicas, por exemplo, diabético, hipertenso, às vezes tratando, ele pode o rim voltar ao normal? Com certeza, a gente trata para o rim não sair da normalidade. Olha aí Então, que legal. Tá o vendo? Dia Mundial do Rim, que foi esse ano, em 10 de março, passou agora 10 de março, próximo passado, né? É um dia que é feito para conscientizar as pessoas que têm chance de ter problemas renais. São os que a gente fala assim que tem um risco de desenvolver a doença renal crônica. A gente chama de doença renal crônica, porque a pessoa às vezes tem a doença, mas o rim ainda está funcionando, não tem insuficiência renal. A gente não fala mais insuficiência renal, a gente fala doença renal crônica ou doença renal aguda. Então, a doença renal crônica, o maior contingente hoje são dos diabéticos e depois dos hipertensos. Então, esse dia é um dia que é feito programação, que é feito principalmente para você captar as pessoas que não sabem que tem um problema. É o diabético que não se trata, é o hipertenso que não toma remédio, é a pessoa que não faz dieta, é o obeso que não faz exercício, é a pessoa que não trata o colesterol. Então, essas pessoas vão ter problema de coração, pode ter infarto, pode ter derrame e pode ter a doença renal crônica. Então, a gente faz isso daí para conscientizar essas pessoas. Legal. É isso aí, ó. A Laís Elias está mandando boa noite.
O jovem Brian tá dando boa noite. O Arthur, o Marcelo, o doutor Ricardo. Boa noite. A Érica tá boa noite, doutor Ricardo, médico exemplar, cuidou muito bem da minha mãe. Tá agradecendo aqui a Érica. Obrigado. A dona Antônia também tá dando boa noite. O Jonas está dizendo, tem que acabar com a consulta particular e o povo está morrendo. Peraí, tem que acabar com a consulta particular e o povo está morrendo, gente. O SUS, acho que não tem que acabar com a particular, né? Não, Tem que melhorar o SUS, né? Eu atendo na prefeitura, é. eu faço ambulatório na prefeitura, Então. pô, lá o pessoal conhece como Saúde da Mulher, Exato. mas é o ARI, né? O ARI, né? Ambulatório de referência e de Essa especialidade. especialidade. mas Ó, todo a mundo dona conhece. Antônia está dando, doutor Ricardo, sou doadora de sangue, mas o Hospital Santa Amaro, a médica disse porque tenho edema linfático, não posso doar mais. Fala, posso ou não? Ela pode ou não? Ela quer saber. Então, cada um é cada um. Esse edema linfático dela, ela deve ter alguma outra doença, deve ter estase venosa, certo? Quer dizer, não adianta você consertar um problema e arrumar outro, né? Então, existe um protocolo para a pessoa ser doadora de sangue, existe um protocolo para até um pessoa... gesto bonito, mas... É, muito sim. ótimo Dona isso. Antônia, bom, dá uma olha, segurada aí no sangue viu? Vamos Entendeu? tratar primeiro, né? O que tá Ela está levando o colocando, edema. Arthur, estou muito feliz de saber que você está bem. Obrigado, dona Antônia, também. Agora, a Silvia está colocando, meu filho tem rim pélvicos. É isso? Rim pélvico, é o rim pélvico. caído pélvico, que a gente tá fala, escrito. isso. Você tratou com o doutor Ricardo. Fala um pouco mais do rim pélvico. Então, Pélvico, doutor, por favor. porque a localização do rim é atrás do peritônio, é nas costas. lombar, certo? né? Nas É costas. lombar e fica mais ou Às menos vezes a no pessoa meio está das pensando costas. que está com dor nas costas, mas é o dor no rim, né? Pode ser, tem que E diferenciar. como a que coluna. diferencia isso daí, doutor? Procura um nefrologista, procura um clínico. Ele vai ter que fazer um exame, vai fazer um exame de sangue, um exame de urina. Mas não tem uma dicasinha que o senhor pode dar? Onde que é a dor do rim, onde que é a dor na coluna? A dor é nas costas. Então, o que pode dar nas costas é músculo, é coluna, é rim, você entendeu? Aí tem que ver, Entendi. entendeu? Tem que fazer o que a gente chama de diagnóstico diferencial. O rim pélvico é quando o rim é caído. É, o ele pélvico, fica. o que é? É um rim pélvico. Isso é de nascença, a pessoa nasce assim. O canal do rim é curto e o rim não sobe, certo? Para a cavidade Tem retroperitoneal. tratamento para isso? Não tem. Tratamento é tratamento sintomático. Toma remédio para dor, faz controle de infecção, que ele pode ter dor, pode ter infecção, mas isso não opera, deixa ela quietinho. Tanto é que quem faz transplante de rim, o rim transplantado é colocado na região pélvica. Na fossa É ilíaca colocado direita, Na normalmente. fossa ilíaca direita, na região pélvica embaixo. Não tem problema ele ter esse rim. É que às vezes pode dar dor e pode dar infecção pela localização anômala do rim. Entendi. Ô, Ricardo, só mais um pouquinho sobre diálise, que eu acho interessante. Você falou da hemodiálise. Existe algum outro tipo de diálise, por exemplo, quem não pode ficar na máquina ou quem não quer ficar na Então. máquina, e que assim, que não é tão divulgada? Tem. Então, a diálise quer dizer limpeza. Aham. Então, a diálise pode ser feita pelo sangue, que é a hemodiálise, que é feito pela máquina. E pode ser feito na própria barriga da pessoa, que chama diálise peritoneal. Então, a gente não está fazendo quase diálise peritoneal. Tem poucos pacientes fazendo diálise Como que peritoneal. funciona essa daí? Você coloca um catéter embaixo do umbigo da pessoa e coloca líquido na cavidade abdominal à noite. Aí esse líquido limpa o sangue e de manhã a gente retira o líquido. Isso é feito toda noite. É diálise peritoneal ambulatorial contínua, que a gente chama. Mas tem alguma diferença? Dá algum problema fazer uma ou fazer outra? Então, tem pessoas, por exemplo, que não conseguem fazer hemodiálise. A pessoa tem por exemplo, tem problema de coração. Quando o problema do coração é muito grave, você não consegue fazer hemodiálise. Você faz hemodiálise, a pessoa passa muito mal. Então, umas indicações da diálise peritoneal são os cardiopatas, as pessoas que têm o coração muito inchado, que têm insuficiência cardíaca e que têm insuficiência renal. Então, a gente não consegue fazer a diálise na máquina, a gente não consegue fazer a hemodiálise. É indicado a diálise peritoneal. Põe um catéter, a família é treinada, o governo dá todo o material. Isso ela faz em casa mesmo? Faz em casa.
é feito um treinamento de uns 10, 15 dias no E hospital. aqui no Guarujá tem pessoas... Não tem mais. Nós tínhamos. Por quê? Você tem que ter um lugar na casa, todo esterilizado. Limpinho. Tem que ter um lugar na casa que vai servir de farmácia para acondicionar o soro que vai ser usado, que é muito soro, que é usado, geralmente é usado por 5, 10 litros por dia. Então, leva um monte de soro na casa para o mês todo. E, principalmente, tem que ter um cuidador responsável para fazer essas trocas. Aí não tem jeito disso. Então, isso daí é um fator limitante importante, certo? Você tem que ter a residência adequada, um local na residência e tem que ter um cuidador. E isso é difícil, sabe? Porque a gente tem uma população carente aqui, uma população que é bem sofrida, a gente sabe os problemas da nossa população, eu já andei muito na rua com o meu amigo Marcelo, a gente sabe do problema, então, e é difícil, né, quando junta o problema social, o problema econômico e o problema médico. Então, a gente acabou optando por fazer a maioria, praticamente, só a hemodiálise no hospital. Aqui no Guarujá, quantos mais ou menos tem de... 180. Quase 180 pessoas fazendo hemodiálise. Mas só no Santo Amaro, é isso? Só no Santo Amaro. Mas no Tem Guarujá total a gente não tem esse só número. Só tem diálise no Santo Só tem Amaro. no Santo Amaro. No Hospital Guarujá não tem? Tem de urgência. Tem, no Hospital Guarujá nós temos 3 máquinas que ficam na UTI. 4 máquinas que ficam na UTI que faz a hemodiálise de urgência, os pacientes com insuficiência renal aguda. Tá? E tem 10 pacientes que fazem lá o tratamento crônico também. Tem uma demanda judicial que o Hospital Guarujá atende alguns convênios, tá? E eu que administro ali no Hospital Guarujá também. Então, 190, quase 200 quase pacientes. 200 pessoas fazendo diálise aqui no Guarujá. Você vê que interessante, Arthur? Praticamente 1 para 1.000. Nós temos aqui... mais até, né? Menos até. Porque a população do Guarujá, estamos em 350, mais ou menos. Mil. Então dá quase 1 para 1.500, mais ou menos isso. 1 para 1.500 faz diálise aqui na cidade. 1.500 faz diálise. Caramba. Não é tão baixo assim, né? No Brasil, nós temos 133 mil pessoas fazendo hemodiálise. Quantas? 133 mil pessoas, o último censo. É bastante gente, né? Tem uma estimativa de 13 milhões de pessoas com doença renal crônica. Então, o portador de doença renal crônica, você perguntou, né, Arthur? Quem tem problema de diálise, quem vai fazer diálise? Quem vai fazer diálise, o candidato a fazer diálise é a pessoa portadora do negócio chamado doença renal crônica. Quem é o doente renal crônico que tem uma chance grande de ter o problema de rim? É o hipertenso não tratado, é o diabético mal cuidado. Pode apontar para mim. Ele tá apontando hipertenso. Tô olhando para vocês aqui, ó. Ele colocou para mim. O diabético aqui, ó. Então, olha. Ô, doutor. E as pessoas que têm os problemas de rim. O maior contingente de pessoas que fazem diálise no Brasil, 35%, quase, mais de 30%, são diabéticos. Então, a diabetes também... A diabetes é um fator de risco altamente relevante. O outro fator de risco altamente relevante é a pressão alta. Então, explica para nós, Ricardo, sobre o diabetes e o rim. Conta um pouquinho essa história para a gente, por favor. Então, não sei se vocês sabem que quem faz o controle da insulina é o rim que inativa a insulina. Uhum. E a pessoa diabética, geralmente quem tem diabetes... O diabetes vem junto com um pacote, né? Sim. A pessoa é diabética, tem sobrepeso, é obesa, pressão além alta. de ter diabetes, tem pressão alta e tem colesterol. Certo? E mais de metade dos diabéticos e mais de metade dos hipertensos não sabe que tem o diabetes, não sabe que tem pressão alta. E a outra metade que sabe que tem, não trata direito. Trata mal. Então, só cerca de 20% dos diabéticos e dos hipertensos, eles fazem um controle adequado, tanto da hipertensão quanto do diabetes. Por isso a gente faz essas campanhas, Dia Mundial de Rim, para conscientizar a pessoa. Você tem pressão? Vai no médico de vez em quando, vai no médico 2, 3 vezes por ano, pô, sabe? Se tiver outros problemas, vai todo mês,
certo? Controla a sua pressão, controla o seu diabetes. Se você tiver algum problema renal, alguma anomalia no rim, certo? Passa no médico para você ser orientado, porque com alguns cuidados a gente consegue evitar que a pessoa faça diálise. Aí a pessoa fala, mas é um sofrimento, né? Essas pessoas fazendo diálise. E para isso, doutor, não tem idade não, né? Não, pode ser tem criança, jovem. Nós não atendemos criança, mas a gente tem muitas pessoas jovens, né? As crianças que precisam, vão para onde? O Hospital Guilherme Álvaro. Vai para Santos. Vai para Santos, Hospital Guilherme Álvaro, que a nefrologia pediátrica também Mas por que, doutor? É um aparelho diferente para a criança? É um aparelho diferente, é tudo diferente. É? O acesso é diferente. A mãe tem que estar do lado, porque a criança não consegue ficar sozinha, Sim. né? A mãe tem que estar do lado. Então, é um protocolo totalmente diferente e você tem que se adequar para isso daí. Doutor, ela fez a hemodiálise. Qual que é os sintomas que ela vai sentir ao longo do dia? Normalmente, nada. Porque na hemodiálise, por exemplo, você tem que ajuda a controlar a pressão, a pessoa tem problema de rim, não urina direito, ela ou tem pressão alta, ou tem diabetes, tem que tomar o remédio de pressão, tem que tomar o remédio de diabetes, tem que controlar a água que ela toma, porque se a pessoa tem um problema de rim, algumas urinam muito, outras urinam pouco e outras não urinam nada. Então fala, quem tem problema de rim não pode tomar água. Não. Quem tem problema de rim tem que pegar uma orientação para saber se pode tomar água ou não pode tomar água. Se você urina normal, mesmo tendo problema de rim, a urina não limpa o sangue, mas você urina normal, tudo bem, você pode tomar a quantidade de líquido normal. Mas se você não urina, você não pode tomar líquido, ou pelo menos tomar pouco líquido. Entendeu? Mas ela não está urinando por quê? Porque o caso do rim... Porque o rim não funciona. Não funciona. Entendeu? Na fase final da doença renal, a pessoa não urina quase nada. Então, ela tem que tomar cuidado, né? Não, se ela chegar muito inchada, porque a pessoa faz diálise 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. Então, de um dia para o outro, ela ganha 2, 3, 4 quilos. E para você tirar 4 quilos de líquido na máquina, a máquina tira quantos líquidos a gente quiser, quantos litros a gente quiser. Mas se você tira mais de 2, mais de 3 litros na diálise, a pessoa fica meio fraca, pode ter cãibra, pode ter reação. Então, é isso que eu queria Porque saber. junto com o líquido, entendeu? junto com o líquido saem os eletrólitos, né? Por isso, Sai né? alguns eletrólitos, porque é reposto. O que sai aí? Vocês têm que falar. É, eletrólito, Porque sai senão a sódio, gente sai o não- sódio, sai o sódio e sai o Sai potássio, potássio. sai o fósforo, tem que sair, que é para poder limpar o sangue. Exatamente. Entendeu? Aí a gente orienta a pessoa que faz a diálise e fala, olha, toma água para você não ganhar mais do que 2 quilos entre uma diálise e outra. Porque se você tira mais de 2 litros, a pessoa dá uma fraqueza. Dá um baque, né? Mas a grande maioria trabalha. Separa aquele horário lá, são 4 horas de diálise 3 vezes por semana. Tem que Não chegar é meio. fácil, não, né, doutor? Não é fácil. Mas então, né, outro dia falou, pô, doutor, que sofrimento, né? 4 horas de diálise 3 vezes por semana. Eu falei, sofrimento. Antigamente ninguém sofria. Morria todo mundo. Não tinha esse tratamento. Quando eu me formei, os meus pacientes eu via morrer, porque não tinha diálise. Tinha diálise em um outro hospital só. Certo? Estava começando a industrializar, estava começando a popularizar a hemodiálise. Vários pacientes meus se via morrer porque não fazia transplante, não fazia diálise, nada. Você via a pessoa definhando e morrendo. Então, antigamente ninguém sofria, morria. Hoje a gente faz diálise e dá uma oportunidade para a pessoa fazer o transplante, poxa. Sim. Certo? Demora. Tem uma fila? Tem, mas a fila funciona, a fila anda, a fila do transplante anda. Então a gente fala, ó, se trata, se cuida, toma seu remédio, faz a diálise. Aqui no Guarujá faz o Não, transplante, não. a Só gente em São tem Paulo, né? o Hospital do Rim, em São Paulo, que é a nossa referência, que é o maior hospital transplantador do mundo. Aí o paciente aqui, por exemplo, aqui do Guarujá, fica aguardando, tem uma fila. Então, todo mundo que começa a fazer diálise, a gente inscreve ele numa fila, que é uma fila única do estado de São Paulo. Então, aí colhe os exames e ele vai, faz uma consulta inicial lá e ele fica na fila. Né? E a fila vai ver, por exemplo, quando tem uma captação de um rim de cadáver, Aham. alguém que morre, acidente, que lá em São Paulo tem muito disso daí, eles vê pelo computador lá na fila
qual é o paciente mais compatível com aquele rim. Eles chamam aquele... Não é o primeiro da fila. Mas entendeu? é o mais compatível, É o- que é o- vai dar é o mais certo, né? compatível, é lógico. Não adianta chamar o primeiro da fila se não for servir. Vai dar rejeição, vai perder. Então, E eles isso chamam. faz exames para De poder... vez em quando eles ligam, aqui 10 horas, olha, chama o fulano de tal, manda pra cá. A gente tem que se virar, arrumar ambulância, arrumar condução, arrumar não sei o quê, para mandar o paciente para São Paulo, de feriado, tudo. Quando tem, eles chamam, entendeu? Doutor, E deixa eu fazer uma funciona. pergunta. Vai. Por exemplo, meu filho está com problema de rins. Vai ter que tirar, vai ter que fazer uma... Como é que o senhor acabou Dia- de... Diálise. Diário. Não, diálise não. Tem que fazer um transplante. Um transplante. Eu, como pai, o meu rim serve para ele? Provavelmente sim. O familiar sempre serve. Se você não tiver problema. Porque quem vai doar, por exemplo, o doador entre vivos, assim, eles fazem um exame, né? Eles dosam todos os exames imunológicos para ver se existe uma compatibilidade. O familiar geralmente tem a compatibilidade. Quando não é familiar, eles vê se dá pelo menos 50% de compatibilidade. Mas a pessoa que vai doar tem que ser sã. Então, eles fazem exame no que vai receber o transplante e no que vai doar o transplante. Se tiver algum problema, nada. Quais as não doenças, faz. Ricardo? Que, por exemplo, se o Arthur tivesse, não poderia doar? Pressão alta, por exemplo, que hipertenso tem uma chance de evoluir para doença renal crônica, para insuficiência renal. Diabetes, por exemplo. Se ele for hipertenso ou diabético, já está fora. Então, dependendo se tiver comprometimento renal, está fora. Entendi. Não entra. Então a gente Aí faz a avaliação, vê exatamente. se tem algum Aí comprometimento dosa lá, renal. ureia, creatinina. Dose ureia, creatinina. Tem mais Eles um fazem agora que vocês estão dosando que é bem cistina, específico. a Cistina, cistina, né? Isso. Mas isso faz dosa pouco. Uma ureia creatinina, ela satisfaz, assim, 90% para uso, assim, Por de exemplo, a massa, família que é tá, ótimo. a família vai tá com, eu tô com um irmão meu que está com problema de rim. A família não poderia. Com certeza, a gente estimula. Mas isso tem bastante? Tem, lógico. A família. Se tiver a pessoa fazendo hemodiálise, precisa de um transplante, e tiver um familiar, se tiver um doador, Porque tem gente que em fala, 6 pô, eu meses. tenho um rim aqui, eu vou ter os relativamente rápido, Marcelo. Em 6 Entendi. meses, Legal. o hospital do rim faz o transplante. Faz os exames dos dois, acompanha e Mas bota e na por que fila. tem essa fila tão grande, doutor? Porque falta doador. Mas a família não pode doar? Então, Mas nem sempre a família quer. Arthur. pode. Então, e mas aí? nem sempre. E nem E sempre aí? pode. Então, atenção, Você não pode família. falar. Seu parente aí tiver aí com problema de rim, aí precisando de um rim, pô, se junta aí a mãe, pai, tio, né, primo, que pode ser que Isso né, daí. e resolva Arthur, logo esse problema aí. Você não precisa ir longe. Vamos uma coisa mais simples. Por exemplo, você tem uma pessoa lá que Porque precisa de uma doação. Para mim, doutor, é um caso resolvido. Por exemplo, se um parente meu tá precisando de um rim, o mínimo que a gente vai fazer é vamos fazer um churrasco. Isso. Chama todo mundo. Não pode Ó, pôr muito sal, né? tá Senão no- vai dar tá com hipertensão. sal. É. Ó, vamos fazer aqui vamos ver quem que vai doar o rim aqui, porque é para salvar Uma um confraternização Exato. renal. Não é Renal, isso, doutor. É exatamente. isso aí, olha aí. Aí põe Ai, lá, faz um gosto grupo do no doutor. WhatsApp. Faz um grupo no Eu WhatsApp. gosto do Uma doutor, confraternização renal. domingo. Olha, Arthur, vamos mais uma coisa mais simples. Digamos que tem um parente que precisa, o Ricardo sabe disso, que precisa de uma transfusão de sangue, que sofreu um acidente. muitos parentes não vão doar Nem sangue, vão. né? Não vão. Você tem que. Por exemplo, os meus pacientes, eu atendo os pacientes lá no Hospital Santo Amaro, né? Vai fazer doação de sangue. Eu falo, olha, você vai tomar uma bolsa, vai tomar 2 bolsas de sangue. Né? Eu falo para a família, eu falo, olha, arruma gente. Eu peço 10, arruma 20 doadores de sangue, né? Para ver se aparece 2. Entendeu? Tá vendo? Fala, olha, No tem que começo, todo trazer. mundo Eu fala, falei, eu vou, é comigo, Não. é comigo. Aí Porque aí sangue- vem a Agulha, amigo. Sangue você não compra na farmácia. Você compra, não tem no supermercado. E você O não sangue fabrica. não fabrica. O sangue só tem no banco de sangue se alguém foi no banco de sangue e doou sangue para ficar lá para ser usado. Senão você não tem sangue. Então você tem que estimular a pessoa ou os familiares daquela pessoa que vai receber o sangue a fazer a doação. Agora, doutor, será que não poderia, assim, né, nessa crise que o país está aí, nesse desemprego, a pessoa
ou vender o sangue, ou... Não, Tá na não. Constituição, Arthur. Não. Se eu não me engano, é constitucional, não é? Ou Não, dá não uma pode, cesta não básica. pode pagar, não pode. Não. Você Não receber pode pela isso. doação, não. A gente dá um muito obrigado, uma compreensão. Tem um Ele tá, lanchinho ele também, tá, que eu suco de sim, laranja, né? É. Um suquinho de laranja. Ele lá. tá ajudando um parente, ele tá ajudando um conhecido, né? Isso Tem muita é- gente que doa, tem de muita, coração. Tem muita mas gente que doa. Muita Então, gente que não. Aí não é todo mundo que pode doar, não é todo mundo que tem disposição de doar, você entendeu? É meio complicado. Isso daí é uma E questão com essa pandemia aí, o que tem Então, de falta de sangue aí? muito. Né? Isso é conscientização, é cidadania, né? É educação, né? É orientação. Tem que começar essa coisa aí na idade mais tenra, né? A falar com as crianças, né? Então, a gente... Tinha que ser uma matéria escolar, né? Para É. a pessoa... Né, Cidadania. saber já, Eu lembro quando eu estava no grupo escolar, eu tinha que cantar o hino nacional todo dia. Eu ficava na fila, Hasteava a bandeira. colocava o braço no ombro do colega lá para ficar à distância do braço e cantar o hino nacional todo dia, pô. Tinha aula de educação moral, social e cívica. Não existe isso Eu hoje em também dia. cantava, eu cantava o Imagina, hino lá. cantava o hino, Hasteava tudo, era bandeira, acho muito que toda legal. sexta-feira, se eu não me engano. Pois é. Né? Então, Eu acho que Quando ele... eu fui para a aeronáutica, tiraram meio litro de sangue lá. E tinha um que era menorzinho. Eu falei, se tirar meio litro... morreu. Matou o garoto. Não, cara. Matou o O cara garoto. era pequenininho. Eu falei, vai tirar meio litro ali? Não dá, cara. Então. Mas é isso Mas aí. é complicado. Agora, Ricardo, você está falando também de hipertenso. Nós falamos do diabético, né? E o hipertenso? Por que o rim do hipertenso sofre? Você falou do diabético, agora, e o hipertenso? Então, a hipertensão dá um negócio chamado arteriosclerose, né? O que é isso? Vamos explicar. Então, O Arthur acho que não entendeu. Entendeu, Arthur? Não. Arteriosclerose Esclerose deve ser é... uma coisa maluca aí. Porque, ó, o que é pressão arterial? Pressão arterial é a força com que o coração bomba o sangue para ir para todo o corpo. Entendeu? Então, se ele faz uma força muito grande, certo? O que acontece? A parede distende e vai ter maior resistência. Ela vai endurecer. E as artérias menores, as microarteríolas, é que vão sofrer mais. E elas vão entupindo com o tempo. Então, a pessoa que tem pressão alta, o que acontece? Fecha as arterinhas do cérebro, né? Quando fecha uma grande, dá derrame. Fecha a artéria do coração. Quando fecha uma coronária, dá um infarto. A minha tem um pouquinho de gordurinha E na ainda coronária. e tem né? as gorduras. Isso sem falar do colesterol, tá? Estamos falando só da pressão, né? Porque essa força excessiva com que o sangue é bombeado na artéria com o tempo, a artéria vai endurecendo, ela vai engrossando e as artérias pequenininhas vão fechando. E com o tempo elas fecham e o rim vai atrofiando. O rim atrofia e vai parando de funcionar. Quanto tempo isso leva? 20, 30 anos. A pressão alta, o diabetes, é uma doença silenciosa. Você está com diabetes, mal cuidado, você está com a pressão descontrolada, você não vai morrer, não vai ficar com uma complicação de um dia para o outro, nem de um ano para o outro. O hipertenso, o diabético, vai ter problema se ele não tratar depois de 20, 25 Uma anos. doença silenciosa, né? Porque a reserva funcional do rim é grande. O rim aguenta o tranco. Ele aguenta 15, 20 anos. Tem gente que tem doença, não sabe, fica 15, 20 anos. Aí cai no hospital com anemia, sabe? O que você tem? Ah, não tenho nada, eu tô com anemia. Você vai lá ver o doente, Agora, tá com os rins paralisados. Não, doutor, eu assim, eu não sentia nada, né? Normal, fui fazer um exame lá com o doutor Vasconcelos, né? Isso. Aí fiz lá tudo, diagnóstico, pressão alta. Vamos tratar. Eu nem senti. Exatamente. Sabe? Eu não sentia. Mas Você ela é só vai silenciosa, sentir se a pressão tiver muito alta. Se ela tiver alta, você não vai sentir O nada. que é muito alta na pressão? Acima de 16. 16. Acima de 18. Aí você vai E isso dar ainda tontura. depende de cada um, né? E é de cada um. Às vezes a pessoa não O sente meu nada. essa semana aí, porque como eu tirei a tiroide aí, chegou a 17. 17 por 10.
Mas então, olha, se você eu tiver acho com que é dor, porque se você adaptar, tiver né, ansioso, é isso. Arthur, se você tiver com dor, se você tiver ansioso, Mas hoje, ansiedade sabe? eu não tenho, viu, Não, doutor? não. Eu não tenho Não tem, ansiedade. ninguém tem, né? Tá bom, Eu não penso tá bom, nada. A Ricardo, pressão vai acreditando, sobe. Ricardo. A pressão Conheça a sobe. fera, O Ricardo. diagnóstico de pressão alta também não é um diagnóstico fácil, porque o médico, o consultório do médico não é o melhor lugar para se medir pressão. Lógico. Porque a pessoa vai lá, tá ansiosa. Já tá com medo, que já será tá que com vai dar alguma medo, né? coisa? Tem o que a gente chama de hipertensão do avental branco, né? Eu já parei de usar branco, usar avental branco para isso daí, né? Para tirar, para quebrar esse negócio, porque às vezes só de chegar na frente do médico, botar lá, a pressão é alta, mas para casa normalizou. Então isso a gente chama de hipertensão do avental branco. Só tem no consultório médico. Tem gente que tem pressão alta e que vai no consultório médico, a pressão dá baixa. É o que aconteceu Viu? comigo. Sabe? Isso existe também. A pessoa só abaixa a pressão no consultório médico. Eu tava Então, com 15/10 em casa, aí eu falei, vamos no médico, do cardiologista. Cheguei lá, relaxou. aí eu falei, caramba, agora vai dar 11/8. Deu bem. Entendeu? Aí o cara tá um Não. bebezinho. Eu falei, tá não. Tá, não. Tá não. Não, Por não, isso é que não. tem um exame que faz, um tal do MAPA. Já fiz Né? também. Monitorização ambulatorial da pressão arterial. Coloca um aparelhinho na pessoa e esse aparelhinho vai ficar medindo a pressão dele de 15 em 15 minutos durante 24 horas. E depois a gente avalia. Por exemplo, nas 24 horas, mede umas 100 vezes a pressão. Tá? Até 30 vezes é normal a pressão estar alta nas 24 horas. E aumenta por quê, doutor? Aumenta ou porque a pessoa vai ter pressão alta, ou porque ela comeu uma comida muito salgada, ou porque ela fez exercício, o café, se ela correr, sobe. Se ela tiver com dor, ela sobe. Se estiver ansiosa, a pressão sobe. É um estímulo normal. Por isso que o pronto-socorro não é um lugar ideal para se fazer diagnóstico de pressão alta. Você entendeu? Entendi. E se a pessoa tiver a pressão alta, ela pode ficar mais alta ainda. Por isso a gente faz esse exame que é justamente para saber, né, se a pressão dela é esporádica, porque é normal a pressão da pessoa subir de vez, com exercício, com nervoso, com alguma preocupação. Qualquer ansiedade. Qualquer ansiedade. Exatamente. Agora, Ricardo, vamos falar um pouquinho mais sobre as doenças renais. Vamos lá. entrar naquele tema lá que você é professor. Deixa eu só falar aqui, ó. O José Luiz está dizendo, sou suspeito em comentar, mas esse homem é realmente iluminado por Deus. Parabéns, Tchau. doutor Ricardo. Aleluia! Um fã! Mandaram um fã-clube aqui do Oh, doutor. tem que fazer um grupo aí. Fã-clube aqui do doutor, aqui. Obrigado. Ricardo aí, Muito ó. obrigado. Essa eu tinha que ler aqui, né? Lógico. Que mais? Só, tá falando aqui, a dona Antônia tá falando, fiquei triste por não doar sangue. Dona Antônia, não fique triste, não. Fique tranquila, Meu. se cuida aí. Valeu a Cuida, intenção. Vai né? dar tudo Isso. certo. Ela pode escalar alguém da família para No ir lugar. doar sangue no Isso. lugar dela, dona Antônia. Eu vou lá doar sangue. Viu? Eu vou lá no lugar da Escala senhora. uma sobrinha, escala um filho, escala um abraço pra parente senhora aí, obrigado pela audiência. para ir doar o sangue. Então, mais algum aí, Arthur? Pode tocar. Vamos lá. Doenças renais. Doenças renais. Vamos falar um pouquinho melhor sobre a nefrite, que é aquela inflamação, né, Isso. do rim. Então, E aí, Ricardo, o que você pode... Nefrite. Inflamação do rim. isso. É isso aí. É isso Pode aí, tocar. Arthur. Ah, Arthur já tá... O termo médico é especialista. No Fala. plano da rodoviária lá tinha um médico que não era médico. Pelo Nossa, menos- É verdade, mesmo? é verdade. Pelo Sim, menos é- aqui- Enganou a gente, ele. Pelo menos aqui eu vou ter umas aulas aqui, eu posso até atender lá, viu? Você vai doutor? chegar em casa, você vai bater um Daqui papo com o uns 5 Arthurzinho, pô. anos, né? Isso. Ô, O filho do Arthur faz Brincadeira, medicina, brincadeira. né? colega. Vai ser o nosso futuro colega, o Arthurzinho. Você vai chegar em casa, vai bater um papo ali com o Arthurzinho. Fala, Arthurzinho, vamos fazer uma chamada oral. E eu convoquei o Arthur para vir aqui nos próximos programas para ele Tem que aprender vir, pô. também. aqui, Beleza. e falar aqui. E falar, dar os palpites dele, com isso aí, certeza. participar conosco. Vamos lá. Mas Nefrite, vamos lá. Ricardão. Desculpa aí pelo... Não, que é isso? Ô, Então, Arthur. olha, a nefrite que é mais conhecida é aquela nefrite que dá em criança. A criança, ela fica com pressão alta, incha um pouquinho o olho e ela urina com sangue. Então, ela tem uma doença de garganta ou tem uma infecção de pele, certo? Ela cria
anticorpos e vai lá, cria antígeno e ataca o rim. E inflama o glomérulo. O glomérulo fica inflamado, a pressão da criança sobe, ela incha e urina com sangue. Isso chama glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica. Nefrite, certo? E é perigosíssimo, né, Ricardo? Então, é perigoso assim, 90% dessas nefrite cura sozinho. 10% continua evoluindo para uma doença renal crônica. E essa pessoa, se não tratar, depois de 10, 15, 20 anos, ela aparece no médico com os 2 rins atrofiados, os 2 rins secos, né? Que o pessoal fala com anemia e precisa fazer diálise e transplante. Essa é para o transplante, Então, não tem jeito. quem tem nefrite, quem teve algum... Como é que eu sei que eu tenho nefrite, doutor? Você sabe que tem nefrite primeiro, se você urinar sangue. Mas a maioria das vezes que você urina sangue não aparece. É hematúria microscópica, só aparece no exame. Então tem que fazer um exame de urina de vez em quando, né? Se a pessoa incha, ela pode estar perdendo muita proteína. Certo? Isso é por conta da nefrite também. E se ela tiver, por exemplo, criança com pressão alta, criança não tem pressão alta, pô. Se você pegar um jovem de 14, 15 anos com pressão alta, você tem que pesquisar, porque provavelmente ele deve estar com uma nefrite e estar com uma alteração no rim. Sim. Certo? E essa perda de proteína que você falou pela urina, Ricardo, além do inchaço, né? Que quando você perde proteína, você retém líquido e você acaba inchando. Além desse inchaço, você consegue ver na urina, quando você urina no vaso, essa perda da proteína? A urina espuma. Espuma bastante. Dependendo da quantidade, a urina espuma muito. Então tem um outro tipo de nefrite que chama síndrome nefrótica, né? Pode ter pressão alta ou não, não urina com sangue, pelo menos não aparece o sangue na urina, mas a urina espuma. Fala, doutor, a minha urina espuma, parece que é sabão. Não é sabão, é albumina, você está perdendo proteína. E a albumina é o aminoácido essencial, é a proteína essencial do corpo, né? Perde muita albumina, a pessoa incha, vai no médico porque está inchado. Sim. Isso daí é a tal da síndrome nefrótica. É um outro tipo de nefrite. Tem vários tipos de nefrite. O diabético costuma também urinar espumando, né? Então, o diabético pode ter síndrome nefrótica, porque o diabetes afeta o rim, né? Faz a pressão subir e faz perder proteína. Então, o diabético que perde proteína na urina tem uma chance grande de evoluir para doença renal crônica e para evoluir para hemodiálise. Por isso que a gente tem que fazer um exame de controle e fazer uma triagem no diabético. Sim. O hipertenso que perde proteína na urina, porque não é normal você perder proteína na urina. O rim, a função mais nobre do rim é fazer a filtragem do sangue, né? E a albumina, a proteína não passa, né? É uma quantidade mínima que passa. Então, quando passa é porque tem problema. Aí você tem que diagnosticar o problema e tratar o problema. O diabetes pode perder? Pode. A pressão alta pode fazer perder? Pode. E as doenças renais podem fazer perder também. Aí você quantifica, vê que tipo de nefrite que é e que tipo de tratamento tem que fazer. E às vezes dá para tratar clinicamente? Com certeza. Sempre dá para tratar. Sempre dá para tratar. Tá vendo, doutor? Tá? Olha aqui, ó. A Carol Castrucci está falando, doutor, sou sua fã número 1. Olha aí. Carol, a Carol é do time. Um beijo, Carol. A Márcia Angetino, é isso? Angetino. Estou assistindo o doutor Ricardo Awad. Então vamos embora. Muito obrigado. Muito obrigado, povo. Boa saúde com o doutor Ricardo Awad. Vamos embora. Vamos tomar um café lá Vamos tomar um embaixo. café. Tá vendo? Só o doutor aqui trouxe o fã-clube hoje, viu? Fez o serviço direitinho, tá vendo? Ele ficou de me passar o link, eu ia passar. Aí, foi? Vou passar. Vai passar o link aí. É isso aí, Marcelo. Mais pergunta aí, Marcelo? Vamos lá. O pessoal que estiver assistindo a gente, se tiver alguma pergunta aí, a gente vai ler aqui. Eu quero falar uma coisa agora. O doutor Ricardo que eu acho Awad assim, vai que responder aqui. Sim. Que eu acho assim, que é tem bastante. Pelo menos lá na ultrassonografia eu vejo bastante, Ricardo. Praticamente, se eu não ver todo dia, quase todos os dias eu vejo. Que é a pedra nos rins, o cálculo renal. Cálculo renal. Você, nefrologista, trata bastante. Muito. Então, Ricardo, por que as pessoas têm? O que dá para fazer para tratar? Como é que você procede com o cálculo renal? O que você pode falar para nós? Então, olha, cálculo renal é uma coisa assim, extremamente extensa. Por quê?
Tem pessoas que nascem com predisposição, criança, nasce com predisposição para ter cálculo, cistina. Mas isso aparece o cálculo de criança. Você trata. É um tipo de cálculo que é altamente tratável, cálculo de cistina. Não é um cálculo de criança, aparece na criança. Tem cálculo de ácido úrico. O ácido úrico pode precipitar no rim. Quem tem ácido úrico aumentado, quem tem aquela doença gota, tem que fazer um exame para ver se não tem cálculo de ácido úrico. E tem cálculo de infecção. Tem algumas infecções que formam cálculo, um cálculo imenso, cálculo colariforme, que toma o rim todo, entope o rim. Esse tem que operar, porque senão você perde o rim. E a grande maioria dos cálculos de cálcio, a gente não sabe porque a pessoa tem. Tem algumas doenças da paratireoide, por exemplo, que pode dar calculose renal, hiperparatireoidismo, né? Mas 80% das pessoas que têm cálculo, a gente faz exame de cabo a rabo, dá tudo normal. Então a gente fala assim, ó, é idiopático. Tem que tratar? Tem. Então o que você faz? Você orienta medidas gerais primeiro. Tem que tomar bastante água, tem que tomar pelo menos 2 litros de líquido por dia, no mínimo, certo? Mas aí líquido é água, né? Porque água, se tomar refrigerante... aí não vale, aí não vale. Água, tem que ser água, pelo menos 2 litros de água por dia. A maioria dos cálculos tem cálcio. Aí fala, então eu não posso comer alimentos ou tomar leite porque o leite tem cálcio. Não, pode. Porque antigamente a gente tirava o cálcio da dieta, além de não melhorar o cálculo, dava osteoporose. Piorava. Então, a gente fala para ter uma alimentação normal. Fala, olha, toma bastante líquido, faz uma alimentação normal, diminui o sal, porque o sal aumentado facilita a formação de cálcio, diminui a ingestão de proteína, porque a ingestão de proteína aumentada facilita a formação de cálculo. E um contingente de pessoas que têm cálculo são os bariátricos. As pessoas que fazem cirurgia bariátrica têm um cálculo de oxalato. Então, esses daí têm uma chance de ter cálculo. E os que fazem infecção têm que tratar a infecção, porque senão acaba perdendo o rim por causa da infecção. O cálculo colariforme. O cálculo colariforme é horrível, ele pega toda a parte do cálice. Todo. Né? O cálculo de até 1 centímetro de tamanho pode descer. Desce rasgando, né? Dá uma dor, é a pior dor que tem, é pior que dor de parto, é a pior cólica que tem, né? Deixar de 4. Mas até 1 centímetro dá para ele descer. Às vezes ele enrosca. Quando ele enrosca, você tem que passar um catéter, tem que ir no urologista, tem que passar um catéter, entendeu? Mas até 1 centímetro a gente fala, olha, vamos fazer um tratamento clínico. Mas o cálculo maior que 1 centímetro, 1,5 centímetros, tem que explodir. Tem que fazer aquela litotripsia, né? Que é com uma onda de choque. Você dá uma chacoalhada no cálculo para dar uma partida nele, certo? Aí ele desce. Aí pode descer. Porque às vezes ele parte, às vezes ele não parte. Cada um é de um jeito. O urologista põe um catéter, né? Porque o catéter tem que deixar o canal aberto, porque às vezes o cálculo parte, desce, mas desce um pedaço grande e entope o canal. Aí você vai tentar consertar, piora mais a coisa. Então ele deixa um catéter para deixar a urina passando livre. Ô doutor, essa bariátrica aí, um amigo meu fez a bariátrica. Tá. Aí reduz o estômago, né? Ele não consegue tomar muita água, não consegue... Comer nada. E o que acontece com o rim? Pode prejudicar? Não, o que pode acontecer com o rim é formar cálculo de oxalato. Porque ele vai absorver muito oxalato, por causa que ele está com o intestino reduzido. Oxalato é um cristal, né? Que tem da comida. As comidas tem comida com oxalato. Vai ser absorvido muito oxalato, vai ter oxalúria e vai ter chance de formar cálculo de oxalato. Então, tem bastante gente que os bariátricos, a maioria dos bariátricos formam cálculo. Eles têm que tomar líquido e têm que fazer o controle de cálculo de oxalato. Porque como o estômago fica pequeno, ele não consegue nem tomar muito líquido. Exatamente. Né? Aí o rim precisa do líquido, aí dá esse problema. Então, além do que, por exemplo, o oxalato vai ficar livre no intestino, né? Porque aí ele vai ter menos gordura lá no intestino, ele vai ter menos cálcio lá no intestino, e essas substâncias aí tiram o oxalato de circulação. Como o oxalato não vai estar em circulação, ele vai ser absorvido, vai para o rim e deposita no rim.
É isso aí. Ele tem que tomar os bariátricos, a gente sempre avisa. Fala, ó, faz um exame periódico e toma água. Pelo menos tem que tomar 2 litros de água por dia. Eles têm mais Mas predisposição. consegue tomar? Porque Aos poucos. Fracionado, Não né? dá eu pra vou falar tomar. quem é que fez, né? Não, ele consegue tomar acho que só 100 ou 200 ml então. por vez. 200 ml são 10 copinhos de 200 ml por dia, dá 2 litros. Você tem que tomar um copinho de 200 ml de hora em hora. Eles De hora costumam em não hora só ter dá. mais cálculo renal, como também cálculo na vesícula, E né? cálculo de vesícula. É. Predispõe. Sim. Agora, Ricardo, você está falando de infecção. Você trata bastante também infecção do trato urinário, né? Isso, muito. E aí? O que você pode falar para nós, né? Quem tem mais infecção do trato urinário, homem ou mulher? Calma. Essa bolinha eu levantei para você chutar, né? Você já... homem ou mulher? Primeiro. Segundo, assim, o que eu queria saber também? O que se faz para evitar uma infecção do trato urinário? Sintomas, né? E o que se faz para evitar uma infecção do trato urinário, Ricardo? E quais os perigos? Então, olha, a infecção do trato urinário é muito mais comum na mulher, certo? Até pela atividade sexual, pela proximidade do canal da urina, porque o canal da urina na mulher termina dentro da vagina. Então, se a mulher tiver algum problema ginecológico, tiver corrimento, provavelmente ela vai ter infecção urinária baixa, que a gente fala, vai ter cistite. Cistite é quando a pessoa vai urinar. É uma dor, né? Dor, é uma dor. E dá dor quando vai urinar e no final da urina, quando a bexiga contrai. Então, isso é uma infecção urinária baixa, que é muito comum em mulher, até pela atividade sexual, ou que tem algum problema ginecológico, corrimento. Porque o canal da urina, quando sai da bexiga na mulher, é muito curto. Então, qualquer problema que ela tiver na vagina, a bactéria sobe o canal, que é Fica curtinho, por ali, vai na né? bexiga e dá infecção urinária. Certo? Quando a infecção urinária é alta, quando a infecção urinária está no rim, a pessoa tem dor nas costas, muita dor nas costas, e tem febre, tem calefrios. Então, aí é o que a gente chama de uma infecção urinária alta. Então, aí tem que ser um tratamento de 1 semana, 10 dias. A cistite, às vezes, você faz tratamento com dose única de remédio, 1 dia, 2 dias, 3 dias, entendeu? Mas a infecção urinária, até por isso, é muito mais comum em mulher. Em homem, quando o homem tem infecção urinária, você tem que ver se o homem tem algum problema anatômico no rim. Ver se ele tem pedra, ver se ele tem estenose no canal, ver se ele tem cisto, né? Ver se ele tem alguma anormalidade. Por exemplo, os mais idosos, né, que têm problema de próstata, né, a próstata retém urina na bexiga. E essa urina que fica retida na bexiga pode infeccionar, entendeu? E dá a infecção urinária. As mulheres mais idosas, né, que tem a bexiga caída, que o pessoal fala, né? Então ela vai urinar, tem que urinar sempre e sempre acumula. Tem aquela que espirra, já dá uma... A espirra tem incontinência urinária, né? Que é a bexiga caída, né? E ela vai urinar, ela não consegue urinar toda a urina porque a bexiga dela está caída, então sempre no fundo da bexiga sobra urina. E essa urina pode infeccionar, então é mais comum. Bom, Esse resíduo, né? esse resíduo que fica pode infeccionar. Então, quando o homem, que não é tão comum, tem infecção urinária, a gente faz um exame de imagem, faz um raio-x, faz um ultrassom, às vezes tem que fazer uma tomografia para ver se tem alguma anormalidade anatômica que possa estar propiciando essa infecção. E o homem procura bastante o médico? Olha, eu vou te falar, nós somos tudo relaxado, porque ó, é um negócio interessante, viu? Porque o homem, quando está doente, a mulher leva o homem no médico. E a mulher, quando está doente, dificilmente o homem leva. Não. Isso é uma verdade, O homem dificilmente vai no médico sozinho. É um negócio interessante. Acho que é da nossa genética, né? Nós não temos tanta resistência quanto as mulheres. Mulheres, eu lembro do meu pai, da minha mãe, né? Meu pai, quando tinha uma febrinha, não saía da cama o dia inteiro. A minha mãe com febre, com tosse, vomitando, reclamava, mas ficava trabalhando o dia inteiro, pô. Sabe? Falava, eu tô com febre, eu tô com dor, mas estava trabalhando. Meu pai com febre, com dor, fica na cama e reclamando. Não sai nem para tomar um copo d'água.
certo? Isso daí acho que é meio genético. A gente não tem tanta resistência quanto as mulheres para doença. Mulheres são... Se Então. não fossem as mulheres, viva a as gente mulheres. estaria, exatamente. Viva Agora, as mulheres. agora imagina se Mulheres nós são as tivéssemos que guerreiras. parir, hein, ô, Ricardo? Por isso que a gente não pare. Por isso que a gente não né? pare. Exatamente. Exatamente. Imagina se nós tivéssemos que eu vou te menstruar. falar. Cólica menstrual. Mano, eu vou te não. falar, Isso a é minha coisa de barriga- mulher. A minha barriga lá. aqui é de 6 a 7 meses. Já, Já, é um já já é tá, melar, né? Já está, né? Imagina Gemelar. Gemelar. E diz que quando é assim é menina, né? Pão tudo é menino. É, menina, não é por aí. É. Tudo é menina. Quando é assim é menina. Marcelo, tem uma pergunta aí, Vamos lá. Marcelo. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Sandra Araújo, o Ricardo. Se a infecção urinária com evolução para sepse, qual o risco em porcentagem para desenvolver insuficiência renal crônica? Olha, que bela pergunta, Da Sandra, né? hein? Sandra, Então, Vamos agradecer. Obrigado, Sandra. Sandra Araújo, obrigado aí pela audiência. a infecção urinária alta, certo? Que não é tratada, ela pode generalizar aí para o sangue, pode ter uma disseminação hematogênica que a gente fala e dar uma infecção generalizada. Então, a septicemia, que é a infecção generalizada, a causa mais comum de septicemia é foco urinário. Maltratado ou que teve disseminação por motivos falta de resistência, a pessoa faz quimioterapia, faz radioterapia, ou tem outros problemas, tem insuficiência cardíaca, entendeu? Então, essa daí pode evoluir para insuficiência renal, mas é uma insuficiência renal aguda que a gente fala, dá uma lesão renal aguda, né? Abaixa a pressão, a pessoa não consegue se alimentar, tem que ficar, às vezes, em UTI, tem que ficar no respirador, né? O que acontecia muito na Covid, né? Que tinha infecção pulmonar, abaixava a pressão e dava lesão no rim. Muitas pessoas com Covid morreram por causa da septicemia e por causa de insuficiência renal. Covid com insuficiência renal, alta taxa de mortalidade. E a infecção generalizada, a septicemia, certo? Pode levar à lesão renal aguda. Mas esse daí, por exemplo, a gente dialisa. Dialisa e sai. Depois de algum Então, tempo ela sai numa boa, né? Então, sai assim. A pessoa só tem isso? Porque às vezes a Sim. pessoa teve um derrame, a pessoa teve um infarto, a pessoa teve essa infecção, mas sofreu um trauma, ou fez uma cirurgia, ou teve um acidente, você entendeu? Se for só isso, tudo bem, mas é que às vezes isso daí é um pacote, né, que vem acompanhado de outros agregantes que são graves também, você entendeu? Mas a maioria sai. E a recuperação praticamente é normal. Praticamente é normal, né? Porque tem trabalhos que dizem que quem teve insuficiência renal tem essa cicatriz da lesão renal para o resto da vida, tem um risco maior de doença cardiovascular, tem um risco maior de morrer no futuro. Tem. Doença cardiovascular, principalmente hipertensão, né? Muito, muito. Porque o rim, ele ajuda a controlar a pressão, né? Só um Ricardo? dado para você, Virata. Se você morar no Brasil e você for fazer um seguro de vida e você tiver pressão alta, você vai pagar um pouco mais caro o seu seguro. Mas se você morar nos Estados Unidos e você tiver pressão alta e você for fazer seguro de vida, seu seguro vai custar umas 5, 6 vezes mais. Por quê? Porque quem tem pressão alta, quem tem diabetes, tem um risco cardiovascular aumentado. O que é risco cardiovascular aumentado? Ah, ele vai morrer o mês que vem? Não, não vai morrer o mês que vem. Você pega 1.000 pessoas, por exemplo, né? 500 não têm pressão alta e 500 têm pressão alta. E vê o que acontece com essas pessoas ao longo de 5 anos, por exemplo. Por exemplo, das que têm pressão alta, morreu gente. Das que não têm pressão alta, morreu gente também. Só que morreu muito mais gente no grupo que tinha pressão alta do que no grupo que não tinha. Entendeu? Então, a gente fala que o risco cardiovascular da hipertensão é 2, 3 vezes maior do que o risco de uma pessoa normal. Daqui, dessas 500, um exemplo, morreram 50 pessoas. Das 500 que não tinham pressão alta, morre 10, 15. Entendeu? Morre menos, porque tem um fator de risco menor. A pressão alta é ligado à obesidade? Sim, o obeso, às vezes tem pressão alta só por causa da pressão alta, só por causa de Tem obesidade. cura, doutor, para pressão alta? Olha,
Tem alguns casos de pressão alta que tem cura. São os casos cirúrgicos, estenose de artéria renal, por exemplo, feocromocitoma, algumas doenças endócrinas. Mas 80% a 90% dos casos de pressão alta, não. É essencial. É uma alteração fisiológica que a gente não consegue resolver anatomicamente. Mas tem alguns tumores que dão pressão alta, tem algumas doenças endócrinas que dão pressão alta. Então, você tratando essas doenças endócrinas, você cura. Tem umas pessoas que a artéria que leva sangue para o rim estreita, chama estenose de artéria renal, isso tem uma pressão altíssima. Então, é correção cirúrgica. Mas isso daí é 5, 6, 8, menos de 10%. O grande contingente se beneficia só com remédio. Com remédio, dieta com pouco sal, tira o colesterol, cigarro, né? Olha, fumar hoje em dia, vou te falar, é a mesma coisa que não é mais moda, né? Antigamente, nos anos antigamente 70, era chique tá fumar, né? Jovens, né, Arthur? Mas agora é aqueles negócios, aqueles sem coisa, o cara fica chupando. O cigarro eletrônico. Olha, Eu posso pensei falar que do cigarro eu eletrônico? já pensei pro cara, eu falei... Por favor. Olha, eu cigarro falei, vai ter eletrônico jogo aí, ó. aonde? Jogo. O cara com o apito Você é lá. juiz? Olha, quem estiver ouvindo aqui, por favor, viu? Cigarro Atenção, eletrônico. atenção, cigarro eletrônico Da aí. fibrose pulmonar. Ai, Fibrose pulmonar é uma coisa Fica irreversível e chupando, morre. Vai chupar tá? uma bala aí, caramba. Fica chupando esse negócio Vários casos de cigarro eletrônico com fibrose pulmonar nos Estados Unidos. Inclusive, é proibida a venda do cigarro. Ele só vende tá no proscrito lá. mercado paralelo, porque dá fibrose pulmonar. Fibrose pulmonar não tem cura, não tem tratamento. Pressão alta, Arthur, tem tratamento. Só que é um inferno, né? 50% que tem pressão alta, trata, 50% não trata. Desses 50% que trata, 50% trata bem, 50% não trata bem. É doença dos 50% que a gente fala. No final das contas, só em torno de 10, 15% das pessoas que têm pressão alta, que têm diabéticos, estão controlados adequadamente. A pergunta do Arthur eu entendi, até dei risada quando ele falou, é o seguinte, porque assim, mais ou menos isso, vê se eu estiver errado, me corrija. Se emagrecer, melhora a pressão, não é isso? Mais ou menos. Muito! Então, Ótimo. Vamos emagrecer nós vamos dois, por Arthur. favor. Vamos pra academia, né, Arthur? Por favor. Atenção aí, Smart Não. Fit aí, estamos chegando. hein? Olha, as primeiras medidas para tratamento de pressão, quais são? Fala, olha, come com menos sal, tira a gordura, para de fumar e começa a andar. Se tiver com sobrepeso, se tiver com um índice de massa corpórea aumentado, fala, tente emagrecer. Se ela tentar emagrecer é a coisa mais difícil do mundo. É muito difícil emagrecer. Muito. Ó, eu parei muito. de tomar refrigerante e comer pão, emagreci 4 quilos. Então, só com isso. Aí, olha. Depois, eu fui pra cirurgia, fiquei um mês aí louco, É. voltou tudo. Então, mas só com funciona, isso. mas Só funciona. com isso funciona, né? Porque comer é muito bom. Comer nem fala. é um prazer, assim, muito legal. Por isso que as pessoas engordam. Aí, com o passar do tempo, ela tem menos atividade física, trabalha menos, aí come mais, Vira aquele bebe leão mais, velho, engorda, vira aquele leão velho. Não quer sair pra Então, caçar, Não. já fica esperando eu outra Exatamente. vez. Leão velho é Fica, boa. fica o leão velho, né? Leão velho é bom. Fica Leão lá velho é bom. esperando a leoa caçar pra ele caçar e comer. trazer, fala, o que Traz você aí. trouxe hoje? Exatamente. Agora, que nem o negócio da atividade física, né? Ela é fundamental, não só para hipertensão, como também para diabetes. Ela baixa muito o diabetes, muito, não baixa? Muito, Ricardo? ajuda a controlar o diabetes. Ajuda a controlar o muito, diabetes. ajuda a controlar o diabetes. Agora, Ricardo, o nosso tempo já praticamente Já está, tá né? estourando aqui. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Vamos lá. Ricardo, tumores, câncer de rim. Vamos falar um pouquinho? Eu sei que existe, a gente sabe que existe, e a gente sabe que, assim, o câncer de rim, me corrija se eu estiver errado, ele tem duas faces. Ou ele, quando você retira, você cura, porque ele é autolimitado, ou quando você tem outros tipos que quando você pega já não tem mais jeito. Então, Então, a e maioria dos cânceres de rim são autolimitados. Tira o tumor, às vezes só o tumor, não precisa nem tirar o rim, e acaba o tumor do cara. Não precisa fazer mais nada. Nada, Químio, rádio, nada. Não fazem. Um ou outro só. Eles são autolimitados. A cápsula renal protege praticamente a disseminação desse tumor. Então, o diagnóstico do tumor também não é fácil, né? Eu pego, por exemplo, lá na prefeitura, no ambulatório, eu pego muita gente que vai lá porque faz ultrassom, né? E tem lá, cisto renal. Ah, eu tenho um cisto renal. Eu vou morrer com cisto renal?
Cisto renal não mata. Cisto renal é uma bolinha de água. Eu falo exatamente desse jeito. Cisto renal é uma bolinha de água, né? É uma formação assim que tem uma pelinha em volta e ela é oca por dentro. Então, isso daí não faz nada. Como a gente tem o exame de ultrassom agora, a gente faz um controle de ultrassom cada 6 meses, uma vez por ano, desse cisto. A maioria diminui, às vezes aumenta. Tem uma doença, a doença renal policística, que o rim da pessoa se transforma em cisto. Mas isso é uma doença, a gente vai acompanhando, é familiar. Por exemplo, o filho sabe que tem porque o pai morreu disso daí, ou o avô morreu disso daí. Então, isso é uma história familiar, a gente faz o acompanhamento. E nesse caso não é só o rim, também está comprometendo o fígado, Também né? dá cisto no Isso. fígado, dá cisto no pâncreas, Isso. pode dar aneurisma no cérebro. Exato. Aí é uma Isso. doença familiar, Isso. entendeu? Aham. Aí, o tumor renal não é o cisto, porque o cisto é oco. O tumor é sólido, o tumor é uma bolinha, ele é cheio, entendeu? Então, dependendo do tumor, aí tem que fazer uma biópsia. Às vezes, para fazer a biópsia, dá tanto trabalho que eles, né, tiram o tumor e faz a biópsia depois, depois da cirurgia. Você entendeu? Mas a maioria dos cânceres de rim são autolimitados. E agora, né, com ultrassom e com tomografia, ficou muito fácil de fazer o diagnóstico, né? Entendeu? Sim. Doutor, a pessoa consegue viver com um rim só? Lógico. Tranquilo. Quem doa o rim fica com um rim só. Mas não tem... Então, tem controvérsias. Então, Tem controvérsias. É isso Agora, que eu que queria você saber. Arthur. Não, tem controvérsia, mas vive bem. Tem controvérsia, porque vai Porque ser... tem gente que vai ter, pô, vou dar um rim, vou ficar com um, Mas eu posso então, me dar mal. Porque ele vai ter melhor sobrecarga, o rim vai inchar. Por exemplo, tem pessoas que têm acidente, né? E perdeu um rim, tem um rim só. A gente faz acompanhamento. O que acontece com aquele rim que sobrou? Ele cresce. O famoso rim vicariante. Ele fica vicariante, porque ele tem que trabalhar por 2. Então, o que acontece? É você pegar um carro e andar com o carro a 50 por hora. Ou você andar o carro a 120 por hora. Vai andar? Vai andar, mas o que anda a 120 por hora vai desgastar as peças com mais tempo. Então, provavelmente, esse rim aí, ele vai sofrer mais, vai desgastar mais. Mas isso daí é só você ter cuidado. Você tem um rim só, você tem uma doença renal crônica. Você tem que cuidar dessa doença renal crônica. É a mesma coisa do transplantado, Arthur. Exatamente. O transplantado, você não tira os 2 rins dele, você coloca mais um e ele vai viver com Exatamente. aquele um. Aquele um que está lá embaixo funcionando. Está lá embaixo funcionando, Fica na exatamente. pelve. Na pelvis, Na exatamente. pelve. É um A rim só. Sandra está perguntando aqui, cigarro eletrônico, esse caso da fibrose pulmonar é apenas no uso com nicotina? Tabaco. É o tabaco. O tabaco forma uma película nos brônquios e isso daí, dependendo do grau de intensidade, dependendo do quanto a pessoa usa, pode evoluir para fibrose pulmonar. Então, o Tem tabaco... gente que anda chupando aquilo o dia Não, inteiro. não O apito pode. apitando, né? Ela Apito, fala, Não, oi, mãe, não. tudo bem, mãe? Como é que Isso tá, é mãe? moda, Ah, isso é moda entre a molecada. É, a Não, mas molecada isso daí é altamente desaconselhável, porque isso não tem cura, hein? Por favor. E é que nem cigarro, ele dá uma... Então eu não fumo. Ah, dá. Não, tô falando... O cigarro, o que a nicotina faz? A nicotina, ela estimula o sistema nervoso, sobe a pressão, né? E faz os vasos ficar sempre tensionados. Então, fecha os vasos pequenos da microcirculação. Fecha o vaso da cabeça, faz a pessoa ter derrame. Fecha o vaso do coração, faz a pessoa dar infarto. Fecha o vaso das pernas, pode dar trombose. Fecha os vasos do pênis, dá impotência. Olha, Tem gente que eu Tá falo, vendo olha... aí, pessoal? Vai fumando, vai fumando pode que tu fumar. vai ver onde tu vai parar. Ah, doutor, eu posso fumar? Eu falei, não, pode fumar. Cigarro não dá problema Pode nenhum. fumar, mas já leva o Viagra. Cigarro, né? mas nem com Viagra, porque o sangue não vai não vou chegar, Viagra, não não vai? resolve, não resolve, Não, amigo. meu Vai amigo, entupir o para vaso. de fumar que é melhor. Lógico. O Não. conselho do doutor aqui, para de fumar que é Aí a melhor. pessoa chega pra mim e pergunta, posso fumar? Eu falei, não, eu falei, ó, o cigarro não tem problema nenhum. O cigarro vai te dar infarto, vai dar derrame, vai dar trombose, vai Não, dar isso aí ele não gastrite liga, isso aí ele e não vai te liga. deixar impotente. Aí ferrou. Fora Aí- isso, não aí- tem problema fora isso, tem nenhum. os cânceres, mas tudo bem. E o câncer? Eu não falei do câncer não ainda, chegou né? nesse Não, ponto mas aí. só Mas chegou no... Fora isso, falei, se Só você não se chegou no- preocupa com isso, pode continuar Vai fumando. fumar, vai Sem problema, fumando por e favor. nem Viagra vai adiantar, viu? É Olha, que Ricardo, fumar eu- hoje em dia, na atual conjuntura, com tudo que a gente sabe do cigarro, com tudo que a gente sabe da Porque nicotina, antigamente não é tinha muita. esse estudo Não, todo, não, né? O não pessoal tinha. fumava
gostava Não porque tinha. via no cinema, era preto e branco. bonito, na novela, era venha, chique, para o, imagina. venha para o mundo de Malboro. Malboro. É. Cara, pô, esse mundo é meu. Hollywood, pra quem sabe o que quer. Exatamente, Oh, é. Olha, Jesus. É que nem o Gerson, né? Como é que era aquela do Gerson? Pra ganhar. Ser mais esperto, como é que era o Eu Gerson? sou novo, doutor, eu sou não, novo. não é novo, Doutor, não, eu sou não, novo. Levar vantagem em tudo. Levar certo? vantagem em tudo, Exato, isso que ele fazia. Não, eu queria Dureza. entrar pro mundo de Malboro, eu via um monte de Venha, cavalo venha. lá, e o cara vinha bonito, com chapéu. Chapéuzão. de cowboy, Exatamente, né? masculinidade. Só Tudo que broxa, depois veio, tudo impotente, depois, viu? É só, é. viu? Tudo Depois impotente. O salário, ó, o salário, ó. É isso aí. Mas é isso aí, gente. Bom, eu acho que nós Ficamos temos mais por alguma aqui. coisa? Aqui tá tudo tranquilo. Quero mandar um abraço pra Thelma Gonçalves, que é nossa super fã aqui. Sempre tá com a gente. Obrigado, Thelma, pelas orações que você fez aí pra gente, aí na nossa operação. Muito obrigado. E vamos para as considerações finais, né, doutor? Peraí, primeira Tem mais coisa- uma ainda? Não, acho que já estourou aqui. Já o tempo. estourou, mas vamos Mas eu lá. quero fazer o seguinte, eu queria que o Ricardo, primeiro agradecer de coração. Ricardo é irmão de muitos anos, com ele sabe certeza, disso. né? Eu falo olhando no olho dele porque ele sabe É. quanto que eu gosto dele. Meu pai eu gostava te gosto, demais. Eu te gosto de graça, como diz o É outro, isso né? aí, pô. Eu te gosto de Ricardo graça. é um parceiro, é um irmão, enfim, não é só um colega médico, não. E meu pai gostava muito do Ricardo, meu falecido pai, e eu tenho um carinho muito grande por ele. Então, Ricardo, eu queria só que você deixasse para nós, antes de dar as considerações finais tuas, né, que deixasse para nós aonde você está atendendo hoje, tá? Por favor, para quem quiser passar com o Ricardo aqui, quem não conhece ainda, acho que a maioria aqui já conhece, né? Então. Mas o programa como vai ficar, né? Quem não conhece, deixa aí, por favor, aonde você atende, o telefone de contato. Eu sou médico da Prefeitura Municipal do Guarujá, eu sou nefrologista da Prefeitura Municipal do Guarujá. Eu atendo pela Prefeitura no ARE, o Ambulatório de Referência de Especialidade, Antigo Saúde da Mulher, lá no Vila Júlia, em Certo. cima do Jumbão, lá no E comecinho tá bom da lá, Dom as Pedro. estruturas tá boa Tá lá. boa, pode Ô, melhorar. atenção, mas vai, secretário funciona. de Tá. saúde aí, dá uma melhorada Aí, lá. Quem precisar, que falaram aí, olha, tem que parar de cobrar consulta, só fazer pelo sultão. Quem precisar de nefrologista, vai na UBS, vai na Unidade Básica de Saúde. A Unidade Básica de Saúde tem clínico, tem pediatra, tem ginecologista e tem dentista. Passa com o clínico faz um exame. Tem problema de rim? Tem. Precisa de avaliação? Ele encaminha para lá. É atendido mais rápido lá do que no consultório. Às vezes o consultório não tem vaga no dia, só para outra semana, não sei o quê, mas lá eles marcam rapidinho. Só que lá não tem agendamento no posto, só tem agendamento nas UBS, nos postos das vilas, Unidade básica. das unidades básicas, certo? E atendo na Medical Care, ali na... Onde que é? A Medical Care fica ali na Deputada Emílio Carlos, 215. Telefone lá, Ricardo, ou WhatsApp, não sei como é que é. 2104-9393. Como é que é, Arthur? É 2194-93. 2104-9393. É isso aí. Isso, tá? Se Eu precisar... vou querer um autógrafo aqui do doutor aqui. Dá um autógrafo, deixa aqui. Assina em branco, né? Vou ver Assina em aqui. branco. Assina aí, ó. Tá aqui, ó. Pronto. Sempre eu olhava ele de longe, eu era mais novo, falei, caramba, Queria cara é falar com bacana. ele e Tá tal. aqui, ó. Queria falar com ele e hoje tive a oportunidade. Foi muito de- bom. É que vocês não viram. Eu vou começar a fazer umas coisinhas no TikTok aqui, de bastidor, viu, Ricardo? É, né? Tem que fazer, né? Se eu devia ter feito um TikTokzinho dele aqui, tô aprendendo esse negócio de TikTok agora, tá É ficando isso aí, moderninho. é isso aí. Do Arthur chegando, abraçando, quase deu um beijo. Eu falei, ih, Não, dei um beijo, eu cheguei a dar um beijo. Eu cheguei a dar um beijo. Um beijo técnico. Foi um beijo técnico. Um beijo técnico, isso. Mas, Ricardo, cara, pô, olha, foi um baita prazer, né? Vamos Foi trazer outras muito vezes bacana. aqui, né, Arthur? Eu vou trazer ele para o Jornal Itapema Isso. para ele falar do momento político dele Aí na sim. cidade. Aí Nós sim. vamos falar, Aí hein? nós vamos sim. falar Tá. bastante aí. Muita gente não vai dormir, viu? Tá bom. Queria agradecer a oportunidade aqui, o espaço que vocês abriram para poder falar. O Marcelo é meu irmão, a gente já se conhece há muito tempo, né?
Eu não tinha muito contato com o Arthur, né? Mas eu já te amava de longe. Futuro chefe de comunicação da prefeitura, certo? Aí, galgando altos voos, tá bom? Mas foi muito bom para mim bater esse papo aqui com vocês. Um prazer aí, os ouvintes, os espectadores aí do Jornal Itapema, o programa Sua Saúde. O Marcelo já é fera, joia, né? né? Esse é fera. Ele é fera, né? Prata da casa muito aqui, contigo, né? Ricardo. Tá bom? Muito obrigado. E ele vai a vir para um vocês. debate, ele está se preparando, Tá que preparando. Tá. vai ter um pronto. debate aqui Economista. entre o Lula e o Bolsonaro. E o Marcelo Então. vai estar aqui com a gente aqui. Tava conversando Já isso tá com se ele preparando agora, aí, é. Já tá lendo todas as matérias, já tá vendo já o... É, Ei, não. já tá vendo se a gasolina vai abaixar, se vai aumentar. Marcelo Gaspar é altamente politizado, está se formando em economia agora. Já foi tá? vereador da cidade, Já foi né? vereador, já participou, né? Quer dizer, então ele fala com propriedade. Não, ele não é achismo, aqui, não. Aqui não tem Isso blá blá daí, blá. Não tem blá blá blá, enganação. não. Isso daí, tá? Gente, Bom. obrigado a todos aí. Marcelo, pode dar um beijo aí pro pessoal que assistiu a gente aí? Eu só tenho que agradecer mais uma vez o Ricardão, que é um irmãozão nosso, de coração. Arthur, né, também, que eu não tenho palavras, né, que é um grande brother e fico muito feliz de você estar de volta, Arthur, né? Tive aí essa semana contigo pessoalmente, né, e fico muito feliz, principalmente que deu tudo certo. Eu tava meio baqueado aquele dia, né? Eu tava meio Ricardo, parecia Eu um tava- bebezão no sofá. Eu tava É, baqueado parecia um aqui. bebezão no Fica sofá. mesmo, né? Parecia que tava todo manhoso. Agora você vê que já tá o Arthur de volta aqui, Agora né, também, Arthurzão? só canjica, pavê, É, pudim. Ah, Eu queria isso. É. Quase que eu falei, troca de lugar Todo comigo. dia, Bota pô. aqui. pô, aqui. Marcelo, Fala. só mais um Claro. recado, olha. Não, à Só vontade. tá voltando a aparecer casos de Covid. Então, eu queria quem sim, tá bem ouvindo a lembrado. gente, né, ficar esperto, né? Tá voltando a aparecer bastante casos de Covid. Não está havendo necessidade de internação. Deve ter 2 ou 3 pacientes internados no Hospital Santo Amaro com Covid só. A UTI também não tem, certo? Parece que é uma forma mais leve. Essa variante aí, essa tal de Omicron aí, agora parece que o Covid está se assemelhando a uma gripe mais forte, uma gripe mais fraca. Não tem aquela letalidade, não tem aquela coisa lá de fechar os que era vasos a do previsão. pulmão. Mas a tudo. vacina é que tá ajudando, né, doutor? Então, a vacina está ajudando, também é um negócio discutível, mas a vacina está ajudando. Quem não Imunidade tomou de rebanho, tem que essas tomar, tem imunidade de rebanho, já tem muita gente já pegou a doença, já está vacinado pela própria doença, certo? A própria doença é vacina, cria anticorpos. É que esse daqui é uma variante, é que nem gripe. A gripe se toma vacina todo ano porque muda o vírus da mutação. Eu tomei vacina da Covid e tomei a vacina da gripe, então. mas eu peguei uma gripe mais de 10 dias aí. Então, só para o pessoal se precaver ainda, o uso de máscara em hospital, o uso de máscara quando tiver muita gente, está voltando esses casos. E não eu tinha um professor que falava assim, não existe doença, existe doente. Exatamente. Cada pessoa tem a maneira de expressar o diabetes, cada pessoa tem a maneira de expressar a pressão alta, ela tem uma infecção, ela tem uma gripe. A gripe é diferente de uma pessoa para outra. Então a gente fala, olha, cada doente é um doente, é diferente do outro. Então não adianta falar, aquele morreu, aquele não morreu, né? Cada um é cada um. Então, só ficar esperto aí, né? Fica Se a precaver, dica aí, né? tá bom? Da alta do Covid. Não, E muito obrigado aqui pelo E espaço, volte pela sempre, hein, oportunidade. doutor? Muito Volte obrigado sempre. a todos. Bom, gente, então ficamos por aqui em mais um programa Sua Saúde. Eu tenho que agradecer a todos que estiveram conosco aqui e a todas. E até a próxima semana com mais um programa. Fiquem todos com Deus.